Meu missionário Paulo César, a paz do Senhor mais uma vez, que Deus lhe abençoe. É com você. A paz do Senhor, meu amado irmão, Raimundo Nonato, irmã Lúcia, né? Lúcia Helena. É um prazer estar aqui com vocês. Gratidão a Deus por essa oportunidade de estar nesse lugar transmitindo a palavra de Deus, que é todo o nosso amor, todo o nossa busca, ela se encontra em estar fazendo a vontade de Deus. Esse é o nosso sonho. Nós temos objetivos, muita gente tem objetivo em tudo, né? Sonhos, e a gente tem o de estar fazendo a obra do nosso Deus, é o nosso objetivo. A gente escolheu essa parte, na realidade o escolheu, ele não é nem tão claro como o Senhor nos escolheu para fazer essa obra. A nossa vontade não seria estar aqui, nós fomos convencidos e convidados a estar se retirando quando nós estávamos na cidade de Coreaú, nesse último trabalho que a gente estava. Fomos convidados pelo próprio pai e pela mãe, oferecendo presentes. Eu costumo advertir aos crentes que estão ouvindo, presente não é uma coisa muito boa. Irmão, presente é muito bom. Mas tem horas que ele tira de você aquilo que você quer. E tem o que Deus quer para a sua vida, que os presentes muitas vezes eles tiram de você. E meu pai e minha mãe ofereceram algo que era bem, se eu fosse abrir mão, ninguém ia ignorar por eu fazer isso, até porque era o pai e a mãe que estavam pedindo, né? Minha mãe é crente, meu pai não é ainda, e a gente estando nessa cidade, veio passear e foi nos oferecido algo até certo ponto que nos dava uma estabilidade, né? Só que a gente prefere estar fazendo a obra do Senhor. Vai fazer algum tempo que a gente, desde 2011, que a gente trabalha nessa obra, a gente já é calejado já para isso, né? Já sabe quando vai sofrer, até prever. Já sabe quando vai ser bom, já sabe quando está dando certo, já sabe quando não vai dar certo. Quando a pessoa olha para a gente já tem mais ou menos uma noção do que a pessoa sentiu sobre a gente. Isso tudo é experiência, tanto por lidar com pessoas e pelo Espírito Santo do Senhor, falando aos nossos corações, né? Amém. Glória a Deus, muito bem. Missionário César, eu quero fazer só uma pergunta para o senhor, porque todos nós sabemos que na região a qual o senhor trabalha, está trabalhando atualmente, é uma região considerada difícil, né? Um pouco difícil, apesar de as pessoas são bem hospitaleiros, né? O pessoal da região que você está trabalhando são pessoas hospitaleiras. A gente fala difícil acesso, Difícil acesso, essas coisas assim. Quais são os desafios maiores que o senhor está enfrentando ali naquela região? A região é como vocês já falaram. A questão é os acessos só. É difícil. Porque lidar com as pessoas ali é muito fácil. São muito bons. São pessoas que são receptivos. Em cada lugar, costumavam dizer que eram mais receptivos no Curatis, né? Que é a Lagoinha também conhecida. Exatamente. Tem 2 nomes. É o lugar onde a gente reside. Mas eu andando em todos os lugares, me parece que são 13 lugares com mais de 15 casas que a gente trabalha, e a gente vê que é receptivo em todos os lugares, em todas as casas que a gente chega. São pessoas muito hospitaleiras, né? Muito acolhedora. Muito acolhedora. Quando a gente fez o evangelismo no sábado, que estava a equipe de missão daqui da cidade, né? A gente foi acolhido, cada casa que a gente parava em frente, eles preparavam um banquete sem... É verdade. Assim, sem nem ser previsto. Não era nós que pedia, era eles que faziam. Que ofereciam. Exatamente. E não eram pessoas crentes, eram as pessoas que não eram crentes ainda.
E ainda que eu falo, porque eu sempre vejo aquilo como algo que ele está semeando Deus está no preparando, reino, né? não é? E ele fez algo para nós, para a equipe do povo de Deus que estava trabalhando naquele dia. Nós estivemos num dia surpreendente. O irmão Cícero, que deve estar ouvindo agora com certeza, ele disse que nós estávamos num dia bom, numa veia boa. O termo dele usado foi esse, veia boa. Eu achei interessante que o Senhor tem me dado essa veia boa, há algum tempo eu venho nela. É o Senhor quem faz. Não é a gente. Se a gente se colocar maior do que o objetivo e o projeto, a gente não é digno do projeto. Nem evolui, né, o projeto. Não evolui porque Não evolui. É uma marca minha, não é do Senhor. Ela tem que ter a marca do Senhor. Para poder verdade. dar certo. Pronto. É justamente isso, o irmão já começou na pergunta que a gente ia fazer, né? Porque, como nós estamos, irmãos, num mês missionário, era que eu estava aqui dizendo para ele, né? Tem muita gente que quer ser missionário, né? Eu quero ser missionário, mas é aquele desejo de... Muitas das vezes é um desejo assim que você acha que é de um jeito e no final é do outro. E tem missionários que vivem em regiões, dependendo da região, pode ser muito boa, que nem aqui o irmão está falando, né? Ele chegou em lugares de pessoas que não eram crentes, mas foi muito bem recebido, né? Teve banquetes, né? Eu queria estar lá nesse dia, né? E foi muito bom, mas já tem outros que vivem numa região difícil, não só do acesso, mas de tudo, né? De tudo. Portanto, missões, ser missionário, você que nem a palavra de abertura, eu não sei se o irmão viu, estava assistindo, mas a palavra de abertura foi essa: você tem que abrir mão de muitas vontades, de muitos sonhos, de muitos desejos para você servir a Deus e estar fazendo a vontade de Deus. E o campo missionário, ele é justamente isso. Ele não é só glórias e flores, tem espinhos, né? Tem momentos difíceis. Aí eu quero que o irmão me diga, durante esse período de escolha do irmão, o senhor já passou por alguma situação difícil, que o irmão já chegou até mesmo querer desistir dessa sua vontade, desse seu desejo? Que, como o irmão disse, o irmão começou através de um convite, né? Do seu pai, é isso que eu entendi? Da sua mãe? Não, o convite foi para mim renunciar. Renunciar, né? Pronto. Ai, meu Deus, eu entendi errado. Mas tem a ver. Pronto. Mas tem a ver. O irmão, ele abriu mão, né? De uma coisa muito boa, né? Para estar hoje nessa obra. E hoje, agora a pergunta é essa: teve alguma coisa difícil que o senhor já chegou até algum dia vontade de desistir? Alguma coisa difícil enfrentada pelo irmão? Alguma situação, alguma ocasião que o irmão tentou, algum dia passou pela sua cabeça? Irmã Lúcia Helena, essa questão de pensar em desistir, ela não é constante, mas de vez em quando ela surge na cabeça da gente como algo, como uma solução para um problema. Só que cada vez que isso vem em mim, para falar a verdade, eu sinto constantemente, não vamos dizer que uma vez por semana, mas por mês, vamos dizer que uma vez. Uma vez por mês. Aí eu peço uma prova ao Senhor. O Senhor é tão bom, eu fico olhando e digo, eu sou tão fraco. E o Senhor é tão bom porque o Senhor prova para mim hoje, daqui 30 dias Deus tem que me provar, Ele não tem obrigação nenhuma comigo, não é verdade? Sim. Só que eu peço prova ao Senhor e todas as vezes Ele o Senhor responde. É misericordioso, Ele me responde. Ele me responde com almas, Ele me responde com pessoas não crentes comparecendo no culto. Eu peço um sinal e Ele me mostra. É bênção mesmo. Ele né? é maravilhoso. Deus, eu estou trabalhando para um Senhor que eu já ouvi um ditado aqui que diz que paga e paga bem. Pronto. Se Já não, falamos hoje disso. não é? Se não é com dinheiro, porque a gente não espera isso do Senhor. A gente espera do Senhor é que Ele nos mantenha. Eu estava orando ao Senhor para sair ontem. Quando a gente vai sair, sempre há uma oração sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração.
quando eu e minha esposa vamos sair, para que a gente esteja imune a muitas coisas, né? Muitas palavras, causa desânimo, causa tristeza, e é normal acontecer isso, né? As pessoas, elas não têm muito equilíbrio e nem medem as palavras para falar, né? E mesmo falando aqui de tristeza, né? Aqui mesmo, no dia que a gente houve uma pessoa que, no dia que a gente chegou contando de 7 almas que a gente tinha orado, não é pouca coisa, nos dias que nós estamos atravessando. É verdade. Não é fácil, irmão Raimundo. É verdade. A gente vê isso, só é o Senhor que promove isso. E uma pessoa disse, irmão, ganhar é fácil. Mas isso não foi dizer para alguém, dizer para mim depois. Foi na lata. Na lata. É dizer, ganhar é fácil, agora o difícil é permanecer. Bom, no caso, a pessoa já está descrente naquela hora, né? Aí já quer desanimar naquele momento. Um crente já está desanimando. Era para ele dizer, irmão, vai continuar, porque vai dar certo. Nós vamos orar. É difícil. Realmente é difícil. Exatamente. Mas a gente tem que ter fé que a obra que o Senhor tem através da gente vai dar certo, né? É isso aí que eu estou querendo que os irmãos entendam. A gente ser missionário, querer ser missionário, não é só mamão com açúcar. Né? A gente vai passar por momentos difíceis, que nem o irmão está dizendo. O irmão se decepcionou com o próprio irmão na hora. Ficou triste com o próprio irmão. E é isso. E isso é uma das coisas mínimas, né? Tem muitas outras coisas que faz com que a gente se entristeça na obra de Deus. Aí, isso, pronto. Missões. A vontade não é só ter a vontade, também é ter o chamado. Exatamente, né, irmão? Exatamente. Não é só querer ser. É você estar preparado para ser aquilo que você diz que quer ser. E o Senhor trabalhou na minha vida antes dessa última, e eu resisti 10 meses com mais 10 meses. Por que eu falo 20 meses, né? Porque foram 10 meses em uma congregação e 10 meses em outra congregação para não sair. Aí eu bem requisitado onde eu me encontrava, né? E eu pedia ao pastor uma coisa e ele fazia por mim, porque eu já tinha um certo... Né, eu adquiri uma certa... Onde eu chego, eu adquiro confiança. Sim. Eu não quero que ninguém confie em mim logo que eu chego. Eu não chego abraçando, eu não chego movimentando as águas logo. Não. Eu gosto de chegar devagar. E aí eu fiquei 10 meses num trabalho, pastor, eu quero mudar daqui. É aquela história, não é como começa, é como termina, né? Termina. Eu gosto de sair para deixar a porta aberta. Eu não saio com a porta fechada, não. É isso Até aí. Hoje, não. O Senhor vai me permitir que eu sempre saia com a porta continuando aberta, né? E eu resisti, aí fiquei me posicionando. Aí um amigo meu, que foi ele, na realidade, quem me levou, ele disse que... Ele falou 3 coisas para mim que ninguém sabia, só era eu e minha esposa. Eu abri 3 negócios grandes. Para a minha realidade, né? Era grande. Valores altos, investido. Os 3, nenhum deu certo. A chance de dar certo era muito grande. A de dar errado era muito pequena. Mas todos eles deu errado. Deu errado. Tudo que eu tinha habilidade de fazer, irmão Raimundo, parece que eu perdi. Eu, muito habilidoso, eu me confiava no que eu fazia, porque eu era bom. E hoje eu sei que eu sou bom, mas o Senhor não quer mais que eu faça isso. E as pessoas, a maioria, não entende isso. Não entende. Mas quando você entende, quando você vê o missionário e vê ele em um local, e você vê ele sair no final de semana, e você ser acompanhado por os irmãos, e eles verem 7 almas se rendendo aos braços do Senhor, sabe? Aos pés do Senhor. Isso prova que o que o Senhor fez eu renunciar lá atrás... Valeu a pena. É que ele tem uma chamada. Exatamente. Se for chorar... Eu já escutei um amigo meu, rápido aqui, mas é muita coisa para falar. Eu já escutei um amigo meu que o pai dele era pastor. Ele disse para mim, César, meu pai, ele é pastor tipo forçado. Parece que ele queria mostrar, que para a sociedade que podia ser. É tanto que ele desistiu rapidinho. Ele durou 2, 3 anos no chamado e saiu. Não era chamado. Era só ele que queria
queria estar, né, no trabalho. Exatamente. Ele diz, chamada missionária aí para quem vai ser pastor é para quem tem amor pela obra. Se você não tiver amor, se você tiver amor, você come feijão com farinha e você vai estar feliz. E quem não tem chamada está comendo picanha, ainda está achando ainda ruim. está triste, Tá triste. porque ele Exato. não tem chamada. Não adianta. Sem chamada não vá, porque não existe alegria no coração de quem não tem chamada. Só arde no coração quem tem chamada. Quando você vê uma alma dizer, eu confesso ao Senhor como meu único e suficiente Salvador, aquele momento ali é ímpar, não tem igual. Pois é isso aí. Glória a Deus. Pois é. É renunciar, né? E estar preparado e capacitado para estar Exatamente. exercendo aquilo que Deus tem reservado. E já está dizendo, Deus tem reservado, né? É isso aí. E quando a pessoa fala uma coisa de brincadeira, irmão, que o negócio dá certo, Pois me é. diga aí. E foi agora no começo do mês de novembro. Isso. Eu brinquei com o nosso pastor, um abraço aqui para ele, pode ser que ele esteja ouvindo, Tá, tá com sim. certeza. Lá no Novo Jericó. Ele- Exatamente. Novo Jericó. Eu tenho- Nova Jericó. Tem os áudios aqui no meu celular e eu brinquei com ele, né? Eu tinha o contato dele já, porque ele tinha entrado em contato comigo para outro negócio de questão de, por eu ser bom, como eu disse, habilidoso no que E eu faço, algumas né? outras coisas. E algumas outras coisas, ele entrou em contato por esse outro questão de trabalho, né? Aí quando passou um tempo, eu mandei uma brincadeira para ele. Falei com o meu pastor lá, pastor Joel, e disse, eu vou mandar uma mensagem para o pastor Neemias agora e brincar com ele. Tem uma vaga para o missionário, não? Olha aí. Aí ele automaticamente, acho que não demorou 15 segundos, ele mandou o mapa do local. Eu acho que ele deve ter dito desse jeito. Já deu, foi certo que nem irmã. Foi, ele já botou... É benção, é muita benção. Ele costuma botar uns homens pulando, né? É. Ele botou na hora. Eita, eu imagino. E aí eu para me desfazer, né? Desvencilhar... Ei, irmão, quando Deus prepara. para me desvencilhar daquilo virou verdade. Pastor, eu tô só brincando. Não, mas. Aí, pastor, aí virou verdade. Aí eu disse, mas o senhor nem conhece meu trabalho, pastor. Você que pensa, eu conheço desde 2013, né? Que é quando eu tive no primeiro trabalho missionário na cidade de Massapê. É uma cidade lá, uma localidade por nome Tangente. E aí ele disse, eu conheço teu trabalho desde 2013. Que eu tinha trabalhado lá. Eu digo, procurei uma saída, mas não consegui Não nem teve encontrar jeito. a saída. E ele já pra não- estava com fome, né? Aí deu Exatamente, certinho, aí encontrou a vontade de comer. Exatamente. E deu, foi certo. Exatamente. Pois é isso aí, irmão. É isso que a gente quer deixar claro, né, nesse mês missionário. Não é só você querer, é você ser capacitado. E ter vontade. Eu acredito também ter muita E amor. vontade, amor pela obra. É verdade. E o- Porque você começar e não terminar é muito feio. Fica feio. Fica feio. Tem que ter uma conclusão, né? Tem que ter a vontade, pronto, tem que ter a vontade de Deus na obra, né? Glória a Deus. Tem que ter a mão de Deus trabalhando, não é a Muito sua, bem. não é seu desejo, não é a sua vontade, é a vontade dele que vai ser realizada através de você, Exatamente. não é isso aí? Exatamente. Pois, irmão, boa Vamos lá, palavra vamos agora, lá. Vamos, é o que é o principal. É o principal, missionário Nós César. sai de cena, nós nem entra em cena. É. Na realidade, nós sempre falando aqui de tudo, nós colocamos sempre em cena quem é para estar em Quem cena, é o que é o principal. próprio, o ator e o autor Aqui, de todas as A gente coisas. fez aqui só uma apresentação do nosso amado irmão, que muitos não Exatamente. conhecem. Eu, pelo menos, não conhecia, né? Estou Exatamente. conhecendo hoje. Alguns irmãos não conheciam, só o pessoal ali da região a qual ele está atuando. Mas agora os irmãos agora conhecem ele e vai estar sabendo qual é o trabalho dele, como ele trabalha. E agora a palavra de Deus através Muito bem, vamos dele, ouvir como o transmissor, missionário né? César entre 15 a 17 minutos de mensagem. Certo, entendi. Estou olhando aqui para o relógio, é muito bom. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus no livro de pode ir. Lucas, capítulo de número 15. É uma palavra bem conhecida. Andar por caminhos conhecidos a gente não consegue errar. Não vai errar, né? Quando a gente conhece, a gente não vai errar.
Continuou o versículo de número 11. Continuou certo homem, Jesus falando essas parábolas das perdas, né? Ele continuou no versículo de número 11. Ele continuou dizendo: certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Amém? Essa passagem, o Senhor, ele fala de um pai de família. Esse capítulo é tido como o capítulo das perdas. É perdido um objeto inanimado, uma moeda, uma dracma, né? Uma ovelha que não é perdida por alguém, ela vai e se perde. Dificilmente uma ovelha debanda do bando, como quem conhece ovelha, não é? Mas nesse capítulo é falado da dracma que se perde, da ovelha, e nessa passagem do filho pródigo, do filho que pediu a sua parte, do filho que queria viver algo novo, algo diferente, algo que ele achava que ia trazer para ele como todas as pessoas que se aventuram em sair de perto do pai, da casa do pai, ele imagina que vai achar coisa melhor. É bem verdade que o inimigo ele pinta como se fosse algo melhor, mas na realidade não é. E ele pediu os seus haveres e ele teve um tempo. O texto diz que ele teve um tempo para pensar. Ele teve um tempo para estar pensando se ia ou não, mas mesmo assim ele sai de casa, o texto diz. Mesmo assim ele sai para gastar a parte que tinha pedido. Normalmente se pede a parte dos haveres da herança quando o pai não é nem pedir, é um direito que todos têm, quando o pai já não está mais vivendo. E nesse momento, o filho pródigo, ele pede ao seu pai a sua parte da herança, que ele ainda nem tinha direito. Mas ele pediu, e o seu pai, eu acho bonito como o pai, assim como esse pai, assim como um Deus, ele nunca vai dizer não para nós. A decisão que nós tomarmos, ele vai sempre apoiar, ele vai sempre estar deixando você ir, porque é Deus, porque é o Senhor. Ele deixou ele tomar as rédeas da vida dele. Provavelmente ele torceu para dar tudo bem, para dar tudo certo, como o Senhor sempre faz. Ele permite que nós façamos. Livre-arbítrio tem, né? Nós temos livre-arbítrio. Para crente é uma coisa que não existe, a coisa chamada livre-arbítrio, porque nós dependemos do Senhor. Quando nós saímos, eu costumo sempre dizer que o filho se distancia do pai, né? Nós, como seres humanos, nós temos a capacidade, crentes, pessoas não crentes ainda não sabem discernir nem distinguir o que é vida com Cristo e vida sem Cristo. Nós conseguimos a proeza de nos distanciar de quem é onipresente. Não é difícil se distanciar de quem é onipresente? De quem está presente só em um lugar. O meu pai, eu estou distante dele, meu pai físico. Mas o Senhor não dá para distanciar, e nós conseguimos a proeza de fazer isso. E entender isso, não sendo espiritualmente, ninguém entende. Mas nós que vivemos uma vida espiritual, entendemos quando as pessoas se distanciam do Senhor, se distanciam do Deus Todo-Poderoso. E pegamos a nossa parte, quando nós pegamos a nossa parte, nós nos sentimos realizados, nós sentimos que somos capazes de viver sozinho. Nós estamos dizendo para Deus que somos capazes, estamos dizendo para Deus que temos o suficiente. Eu acho que eu volto também na parábola da dracma e vejo que também
Muitas vezes, irmãos, porque inanimado ou que não tem raciocínio, ou que não consegue caminhar, também existe pessoas dentro da própria casa do Senhor que se perdem, porque se acham autossuficientes. Se nós olharmos para as parábolas, as três, elas são idênticas, então são de perda. E dentro da casa muitas vezes é perdido. Alguém se perde dentro da casa, não é verdade? A prova está pela parábola. Das três, todas são perdas. E um conseguiu se perder o objeto dentro da própria casa. E muitas vezes nós nos perdemos dentro de casa. Não conseguimos achar. É necessário que alguém ligue uma luz para que venhamos, aquele candeeiro, para conseguir achar a dracma perdida. É necessário que alguém como a Bíblia diz, se nós andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É necessário olharmos para a luz. Diz João, né? João escrevendo 1 de João capítulo 1, versículo de número 7, ele fala, se nós andarmos na luz, ou seja, é necessário muitas vezes acender a luz para nos encontrarmos. Quantas pessoas, essa palavra tem direção, essa palavra não é à toa. Se nós andarmos na luz, ele vai clarear para nós o entendimento e vai clarear para nós aonde é que nós vamos pisar. E o filho pródigo, ele saiu, ele obteve um momento de cegueira. O Deus desse século tem cegado os entendimentos do povo para que eles não vejam. Ou seja, o nosso entendimento não é não no outro. Ele tem cegado o entendimento. O Deus desse século. É verdade. E as pessoas buscam sobre coisas que o inimigo ofereceu para Jesus logo após os dias de tentação. Ele estava com fome, ele ofereceu algo que ele poderia fazer. Ele poderia transformar aquelas pedras em pães. Não é verdade? E isso é o enganoso. O nosso coração é enganoso. E o filho, ele se engana. Ele sai de casa e eu também me engano, porque as coisas materiais, elas são palpáveis. Eu como um ser humano, se eu me deixar levar por algum sentimento, eu vou... Foi um termo que a irmã usou sobre a pessoa ser missionário por um sentimento de emoção. Só por emoção. Só por emoção. Emoção é um sentimento pessoal, físico, que nós vamos sentir e vai passar. Agora, quando nós temos convicção daquilo que queremos, dificilmente vai passar. O Senhor vai sempre direcionar. Existe alguém especial? Irmão, se eu disser que não existe, eu não estou com a verdade. Porque em todo tempo o Senhor escolheu alguém. O pastor Neemias veio para parar aqui no Tamboril. Será porque foi ele que escolheu? Não, foi o Senhor quem direcionou ele. Ele tem até um sinal que sempre ele fala para a gente. Do momento em que ele foi para ser escolhido para vir para cá, ele tem um sinal que veio para cá porque o Senhor mostrou. Ou seja, isso é coisa espiritual que é de Deus. Você ter algo que você sente que é palpável, como esse jovem teve, que era receber a herança do seu pai, que sair gastando de maneira dissoluta ou de maneira desordenada, para que nós venhamos entender melhor. Ele saiu de maneira desordenada achando que não acabaria. Como os seres humanos também imaginam que não se acabam e vive uma vida, olha, o cuidado que todo mundo tem aqui em qualquer lugar do mundo com a sua saúde, irmão, era para ele ter cuidado com a saúde espiritual. Da mesma forma, eu sempre uso no culto evangelístico esse termo, e ninguém acha saída para isso. Porque quem é que não gosta de viver bem? Todos gostam de viver bem. Quem é que gosta de viver 100 anos bem? Todo mundo vai querer viver 80 anos bem também. Mas uma eternidade melhor, não é melhor ainda? E lá não vai ter tristeza, não vai ter doença. O risco tem.
O jovem, ele pega o seu dinheiro, ele transforma. Pelo tempo que o texto diz, deu tempo ele transformar tudo aquilo em moedas e sair gastando. Não dava para ele gastar o que era, não dava para colocar no bolso em algo que ele fosse conduzir. Ele teve um tempo, o texto diz, é tanto que depois de passado alguns dias, ele saiu. Deu tempo a raciocinar. Tem hora que nós raciocinamos e pecamos contra Deus de maneira voluntária. Nós entramos na fileira dos pecadores que pecam voluntariamente, porque nós não temos força de olhar para a nossa vida com Cristo, porque não é palpável. Quando tem dinheiro para gastar de maneira dissoluta, é palpável, é garantido. Ontem, em rápidas palavras, uma irmã veio falar comigo que tinha um certo homem que está em um lugar onde nós estávamos dirigindo o culto ontem. Vou me guardar o lugar aqui para ter ética, né? Que está trazendo saúde para as pessoas. A maneira, os irmãos sabem como é que é. Alguém sobe lá na serra, vai lá, ele faz algo, faz uma reza e cura. Eu disse, irmã, isso é fácil. Todo mundo tem dom. Todo mundo nasce com um dom. Um dom, ele usa para o bem ou para o mal. Mas aí só é o bem, sai com saúde. Não é bem, né? Não é bem. Mas você já imaginou o inimigo querer alguma coisa nossa? Ele vai chegar gritando com nós ou dizendo algo que vai nos machucar? Ele vai chegar de maneira sorrateira. Não é verdade? Sapatinho de ouro. Exatamente, o termo é esse. E ela dizendo isso, e eu falei para ela, eu preenchi a lacuna que faltava para ela, e ela olhava para mim e ficava assim surpresa. Eu não sei por que ela fez aquela pergunta, pode ela estar ouvindo nesse momento o programa. E ela fez aquela pergunta e eu esclareci, fiz claramente. Eu gosto muito de perguntas, né? Porque pergunta é muito bom dar a resposta. Tira dúvidas, né? E é o que mais me deparo ali no Curatis, por ter aquele povo daquela maneira tão receptivo, mas com aquele jeito de não ter conhecimento ainda da palavra de Deus. Eles não têm. Eu falo, mesmo se eles estivessem me ouvindo, eu falo para eles, né, claramente. Eles não têm, não foi esclarecido, até pelas lacunas que foram deixadas pelo tempo que teve um missionário, outro missionário, né? Foram muito tempo. E a irmã falando, e eu retorno novamente para o texto, e o texto é que nós temos que ser fiel a ele. Esse jovem, ele saiu e gastou tudo que tinha em uma hora. Ele recebeu um emprego de alguém para cuidar de porcos, porque a situação, o dinheiro acabou, ele teve aonde recorrer. E aí veio um período de fome naquele lugar, ele recorreu a um homem daquele local para adquirir um emprego, e a única coisa que ele achou foi um emprego cuidando de porcos, que ele desejava comer o alimento que os porcos comiam, de tão difícil que estava a situação. Isso, espiritualmente falando, várias pessoas que hoje estão afastadas dos caminhos do Senhor não estão desejando comer comida de porcos, não, mas espiritualmente estão, porque são migalhas que estão caindo, e o inimigo está permitindo que caia, para que eles venham a ser enganados pelo inimigo tão sagaz que é, fazendo com que coisas que não são, que são perecíveis, eles façam eles imaginarem, tanto os que estão distanciados como os que nunca foram crentes, imaginarem que aquilo é para sempre. Porque um final de semana de bebedeira, ele vai causar na pessoa um efeito que vai trazer nele alegria, mas isso não é permanente. Não é permanente. Quando nós gastamos dissolutamente o que temos, como o jovem gastou, nós não vamos ter permanente nem o dinheiro e nem a alegria propiciada por esse dinheiro a qual nós pedimos do nosso Pai. Nós saímos da casa do Pai, deixamos um lugar de segurança, e é segurança não para as coisas daqui, efêmeras, como a Bíblia diz, passageiras, mas nós deixamos
um lugar de conforto e de certeza de uma eternidade que virá, e logo mais nós passaremos a viver uma vida eterna, independente de estarmos aqui vivendo de maneira dissoluta, mas uma hora nós temos que retornar para a casa do Pai, caindo em si, o texto diz. Ou seja, ele estava fora de si. O texto não fala, né? Cego, né? Ele estava fora de si, ele estava fora do sentido, num sentido espiritual, num sentido de qualificar a sua vida perto do Pai. E agora ele cai em si, ele retorna para o lado do Pai, e ele diz: tomara que meu Pai me receba pelo menos como um dos teus trabalhadores. E o Pai nunca vai fazer isto. O Pai vai receber sempre como um príncipe, faz o banquete, traz a melhor roupa, coloca anel no dedo, coloca o calçado que melhor tem, porque é um filho que voltou para a casa do Pai. E essa é a conclusão para a nossa mensagem dessa manhã. Que você continue buscando o retorno à casa do Pai, o teu lugar de origem, mesmo que você não tenha sido crente, o seu lugar de origem é aos pés do Senhor, porque foi Ele quem te deu a vida. Que o Senhor possa os abençoar e nos abençoar. Amém? Glória a Deus.